Bom dia, abençoado com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. Hoje, dia 13 de 9 de 2023, mais uma mensagem. Irmão, ontem eu estava fazendo uma mensagem aqui, e eu recebi uma ligação de um cliente que queria um frete e eu tive que largar tudo na hora aqui. Estava no meio da mensagem e tive que largar e trabalhar, né? É assim. Vamos continuar na mensagem. Jesus e a mulher samaritana, né? Então, eu expliquei na outra mensagem que os fariseus vieram até Jesus e viram que ele estava fazendo mais discípulos e batizando mais do que João, apesar de Jesus não ter batizado ninguém, né? Comenta aqui o versículo. Mas Jesus, irmão, foi a pessoa, o ser humano, a pessoa que foi feito ser humano, que encarnou aqui na terra e que mais batizou gente na face da terra, chama-se Jesus Cristo. A Bíblia, na realidade, a Bíblia não tem nenhum versículo que Jesus pegou alguém e enfiou na água. Não existe. Agora, Jesus foi a pessoa que mais batizou. Por quê, irmão? Porque lá em Romanos, no capítulo 6, do versículo 1 até o 6, o 3 e o 4 está dizendo que ele batizou nós. Quando ele está falando nós temos que respeitar o tempo da escrita. Nós, não é nós aqui não, é eles lá. Não era esse corpo de carne, era eles lá. Era aquele pessoal lá. E o que é que foi batizado em nós? O nosso espírito. Porque nós não era nascidos, nós ainda não tínhamos um corpo de carne, nós tínhamos somente o espírito. Nós estamos aqui, nós somos espírito revestido de carne. Aqui está em Hebreu, capítulo 2, versículo 14. Hebreu 2,14, olha, diz aqui, olha. Portanto, visto que os filhos são pessoa de carne e sangue, ele também participou dessa condição humana, para que, por sua morte, derrotasse aquele que tem o poder da morte, isto é, o diabo. Ó, irmão, nós somos espírito revestido de carne. O nosso espírito aqui está nesse corpo carnal nosso. Para quê, irmão? Qual é a nossa missão aqui? É enquanto nós viver aqui na terra, nós seja guiado pelo Espírito. Para quê, irmão? Para matar o poder do pecado que habita em nós. É a morte. O pecado gera morte. Então, a nossa missão aqui na terra diz que os filhos participam de sangue, como nós somos pessoas de carne. Nós somos carnais. Nós viemos da genealogia de Adão. Nós viemos... Nós, aqui não. Nós lá, quando diz nós, é o povo da época da escrita. Então, eu já nasci santo, perfeito, puro, sem mácula, sem ruga, sem defeito. Está lá em Efésios, capítulo 5, versículo 27. E lá em Romanos, capítulo 1, Romano 8, capítulo 8, versículo 1 e 2. Né? Então, aqui, irmão, nós estamos num corpo de carne. Para nós, o tempo que nós viver aqui na terra, nós matar o poder do pecado que habita em nós, isso é, o diabo, a nossa carne. Colossenses capítulo 3, do versículo 5 em diante, Paulo diz, fazei morrer a vossa natureza terrena.
O diabo, irmão, é eu, é você. Diablo, na Bíblia, é eu, é você. No tempo de Adão era Adão. No tempo dos fariseus era os fariseus. No tempo que Jesus andava. Hoje somos nós, seres humanos. Nós somos os diabos. Nós somos os anticristos. Nós somos os satanás. Somos nós, irmão. É a nossa carne. Lá em Gálatas, capítulo 5, versículo 16 em diante. Não cumprirei a concupiscência da carne, mas andai no Espírito. Seja guiado pelo Espírito e não pela carne, porque pela carne gera morte, mas o Espírito vivifica da vida. Tá certo, meus amados irmãos? Confira aí todos os versículos que eu dou. Leia aí Gálatas 5, do 16 em diante. Aí os irmãos vão entender, vão ver. Então, irmão, aqui em Hebreu 14, Jesus veio para, no corpo dele, matar quem tinha o poder da morte. Quem era que tinha o poder da morte e da condenação? Era o diabo. O diabo, que na verdade era a lei de Moisés, que era um ministério de condenação e morte. Está lá em 2 de Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 em diante. Ele nos capacitou para ser ministro da nova aliança, e não da velha. Aí o 7 vai dizer que o ministério de condenação e morte, gravado em pedras. Viu, irmão? Então o 15 aqui, olha. E libertasse aqueles que durante toda a vida estavam escravizados pelo poder da morte. Quem é que estava escravizado, irmão? Era aquela geração, era aquele povo que vivia em pecado. Quem dominava eles era o poder da morte. O pecado reinava. A morte reinava. Mas aí Jesus veio e reinou também e deu vida. E trouxe a vida aos seres humanos. Então, irmão, aqui a mulher, aqui Jesus no versículo 3, nós lemos, olha, vamos ler do começo de novo. Os fariseus viram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João. Embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judeia e voltou uma vez mais a Galiléia. Era-lhe necessário passar por Samaria. Assim chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicá, perto da terra que Jacó dera ao filho de José, a seu filho José. Havia ali um poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço, isto se deu por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus, dai-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou, como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma samaritana, água para beber? Pois os judeus não se dão bem com os samaritanos. Ó, irmão, Jesus estava vindo de novo da Galileia para Galileia, de Samaria para Galileia, daqui. Jesus estava vindo de viagem, cansado da viagem, né? Estava vindo de Samaria para Sicá, né? Então Jesus estava vindo de Samaria para Sicá. E ali, no meio daquele caminho, tinha um poço que Jacó tinha dado a José, seu filho. E ali ele tinha cavado aquele poço e ele mesmo bebeu da água do poço. E ali eles tinham aquela água como uma água que matava a sede, a água que purificava, a água limpa, a água pura. E Jesus, cansado da viagem, pede água àquela mulher. E aquela mulher disse, mas o senhor, sendo judeu, como é que o senhor fala comigo, que sou mulher samaritana? Porque os judeus, irmão, eram intrigados, não se comunicava com os samaritanos, porque os judeus se sentiam santos, purificados, fazia circuncisão de Moisés, e os samaritanos não. Então, os samaritanos
não se comunicava com os judeus e nem os judeus com os samaritanos, não se falavam, era intrigado. Então ela questiona porque Jesus falou com ela, porque era proibido Jesus falar com ela. Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem está pedindo água, você lhe teria pedido e dele receberia água viva. Disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir esta água viva? Olha, irmão. Olha aqui a diminuição. Olha aqui os sentidos carnais que não compreendem as coisas de Deus. Ela olhou para aquele homem, Jesus, e viu uma pessoa comum. Viu uma pessoa comum que não era capaz de tirar água, mas Jesus tinha uma água oculta dentro dele, que se ela bebesse daquela água e aquela água permanecesse nele, na verdade dele, rapaz, saiu uma fonte dentro dela que jorrava água viva para a vida eterna, água viva para quem escutasse o que ela dizia. Querendo diminuir, querendo botar Jacó mais alto do que Jesus. Jacó aqui, irmão, representa a religião de hoje. Jesus é a verdade. Jesus aqui era a verdade. Na época de Jesus aqui, Jesus representava a palavra de Deus, a verdade, o Espírito Santo. E esse poço de Jacó representava a religião, a lei de Moisés. Hoje, nos dias de hoje, trazendo para os dias de hoje, a religião evangélica quer diminuir Jesus. Aquele que tem o Espírito Santo que traz a verdade, eles diminuem, eles dizem que está desviado, está afastado, está condenado, está endemoniado, está desigrejado. Tudo isso a religião hoje diz com quem prega a verdade de Deus, a palavra em linha aqui com a palavra em linha. Ó, irmão, só por falta do entendimento o povo não compreende isso, por falta de ler a palavra. Então a mulher ali quis diminuir Jesus, e Jesus diz a ela que se ela conhecesse, olha, conhecesse o dom de Deus, significa que ela não conhecia. E a religião e as denominações de hoje não conhecem Jesus. Fala de Jesus, mas não conhece o conteúdo de Jesus. Não conhece, irmão. Olha, anda com Bíblia na mão, mas não conhece o conteúdo que tem aqui dentro. Não conhece isso aqui. Os mistérios que tem aqui dentro, eles não acreditam. Por quê? Porque eles anulam o que Cristo fez e quer fazer tudo que Cristo já fez, eles querem fazer de novo. Então eles anulam o poder de Deus na vida deles, porque eles andam numa mentira, numa feitiçaria e numa idolatria. Então a mulher aqui, irmão, Jesus diz à mulher que se ela conhecesse o dom de Deus, significa que ela não conhecia. Então as igrejas estão hoje do mesmo jeito. Disse a mulher: Senhor, não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Olha, onde pode conseguir? Irmão, essa água viva está aqui. É só você obedecer que ele dá o conhecimento. Entendeu? Acaso o Senhor é maior do que nosso pai Jacó, que nos deu do poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como os seus filhos e seu gado? Olha, diminuindo Jesus a Jacó, botando Jacó superior a Jesus. Olha, meu irmão, a Deus, misericórdia. Não é o que a religião faz, irmão, com as suas doutrinas de hoje? Se sente superior a Deus, quer conhecer mais do que Deus, quer ser mais sabido do que Deus,
quer ter poder mais do que Deus, anulando todo o mandamento de Deus com a vossa tradição. Misericórdia. Com seus preceitos, com seus conceitos, com suas doutrinas farisaicas, não é o que fazem hoje, a mesma coisa. O sistema religioso não está do mesmo jeito. Louvado seja o nome do Senhor. Pai querido e eterno, meu Deus, tenha misericórdia, Pai, desse povo. Glória a Deus. A Bíblia, irmão, ela é bem simples de ler. É só você respeitar a cultura, o tempo da escrita, conjugação verbal, presente, passado e futuro. Ler o texto e o contexto. Respeitar as tradições aqui da época, as culturas, trazendo algumas reflexões para os dias de hoje, como é que anda. Se nós estamos do mesmo jeito que esse povo estava aqui na época. Então, irmão, o 13 diz aqui, Jesus respondeu, quem beber desta água terá sede outra vez. Mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água e jorra para a vida eterna. Olha aí, irmão. Jesus estava dizendo que quem beber daquela água do poço de Jacó, quem beber da água da religião, torna a ter sede. Bebe todo dia, mas nunca se farta. Sempre está com sede, sempre está em busca de mais. E nunca mata a sede, nunca traz conhecimento, porque a água de Jacó, aqui, na época, a água de Jacó representava a religião. Quem bebe da água da religião não se farta, irmão, não traz conhecimento, traz escravizamento, escraviza as pessoas, cega, bota o véu, olha, bota o véu, não vê direito, não enxerga direito, a palavra não entra no coração. Então aqui, irmão, a água do poço de Jacó era a religião, é a religião de hoje. Quem bebe das doutrinas dos homens e não da doutrina de Cristo, se beber da doutrina de Cristo aqui, se beber do conhecimento de Cristo, irmão, o véu cai, as escamas caem, o coração se abre, o entendimento se abre, o conhecimento chega, a verdade chega, sai a mentira, sai a feitiçaria, sai a idolatria. Então, irmão, Jesus disse que quem bebesse daquela água teria sede de novo, voltaria a ter sede de novo. Mas quem bebesse, olha, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Olha, irmão, quem bebe da água de Jesus não tem mais sede não, irmão. Está conformado. Jesus traz o entendimento, o conhecimento. Jesus traz a verdade. Andamos na verdade, andamos na luz. Nós somos o bom fruto. Nós somos o cheiro suave de Cristo, o perfume suave. Nós inalamos o perfume de Cristo, o conhecimento, a verdade, a pureza, a santidade. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Aqui, irmão, ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água que jorra para a vida eterna. Ó, irmão. Irmão, nós temos uma convicção de dizer que nós temos a vida eterna, que nós somos umas pessoas salvas em Cristo Jesus. Porque, irmão, nós erramos. Não devia. Mas nós estamos num corpo de carne, erramos. Mas Deus, irmão, conhece o nosso coração e sabe o quanto nós lutamos pelo pecado, contra o pecado. Para que no nosso corpo não habite o pecado, irmão. E a gente sofre muita perseguição, irmão. Eu sou um exemplo disso. Eu passo pelos cantos aí, irmão, tem várias pessoas, muitos seres humanos, que quando a gente começa a pregar Jesus, quando a gente se declara cristão, que a gente repreende as pessoas por estar errado, por fazer coisas que não estão de acordo com Jesus, elas se intrigam com a gente, elas nem sequer falam com a gente. Passa pela gente como se passasse por um pedaço de pau.
ignora. Por quê, irmão? Porque vive uma vida de escravidão, de pecado, de erro, de mentira, de idolatria. E acha, irmão, que na religião que ela está, lá ela vai ser salva. E muitas vezes até nos condena, né? Mas eu vou dizer aqui para você, irmão. Religião não salva ninguém. Religião, ela condena. Religião, ela não dá vida, ela escraviza. Ela mata a alma humana. Então, irmão, vamos aqui. O 15. A mulher disse, Senhor, dai-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Ele lhe disse, vá, chama seu marido e volte. Não tenho marido, respondeu ela. Disse-lhe Jesus, você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você teve cinco, e o homem com quem agora vive não é o seu marido. E o que você acabou de dizer é verdade. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados adoram neste monte, mas vocês, judeus, dizem que Jerusalém é o local onde se deve adorar. Ó, irmão. Os samaritanos adoravam no monte. Os judeus diziam que era em Jerusalém, no templo. Né? E aqui a mulher relata e diz que vê que ele é profeta, porque Jesus disse, vai, chama teu marido. E ela ali falou a verdade. Né? Jesus responde a ela que ela tinha dito que não tinha marido. E Jesus disse, falaste bem, porque tu já teve 5 maridos e o que agora vive com ele não é teu. Então, aquela mulher provavelmente vivia num ato de adultério. Vivia adulterando. Vivia se prostituindo da prostituição. Porque ela já tinha tido 5 maridos. E ali o que ela estava não era dela, era de outro. Então ela aqui nos traz ao entendimento que essa mulher era uma prostituta. Vendia o seu corpo, né? E ali Jesus está aqui interrogando ela, falando com ela e explicando a ela e dizendo. E ela chega ali e diz que aquele homem era um profeta, porque como aquele homem não conhecia aquela mulher e falava toda a vida dela, né? Tudo que ela fazia, né? Aí Jesus manda ela chamar o marido e aqui ela acaba dizendo, é verdade o que o Senhor disse. Disse a mulher, Senhor, vejo que é profeta. Nossos antepassados, aí ela interroga Jesus, que os passados dela diziam que adorava no monte. Os judeus diziam que era em Jerusalém. Aí Jesus responde no 21. Jesus declarou, creia em mim, mulher. Está próximo e a hora em que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Então, Jesus disse que ela cresce nele, porque a hora vinha e estava próxima, que as pessoas iam adorar. Nem iam adorar no monte e nem iam adorar lá em Jerusalém. Jesus diz a ela que ia chegar a hora que vocês não adorarão o Pai, nem neste monte, nem em Jerusalém. Então Jesus estava profetizando que ia chegar a hora e aquela nação, aquele povo, olha, vocês quem? Aquela nação daquele povo, não ia adorar Jesus, nem no monte, nem em Jerusalém. 22. Vocês, samaritanos, adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, pois a salvação vem dos judeus. Olha, os judeus adoravam no templo, lá em Jerusalém.
Porque a salvação veio dos judeus. Jesus veio para o povo dele, mas eles rejeitaram. Então os samaritanos e os gentios foi enxertado. Por quê? Porque eles adoravam no monte. E eles não passavam pelos rituais da circuncisão para ser povo de Israel. Então, Jesus aqui, vocês samaritanos adoram o que não conhecem. Jesus disse, olha, vocês adoram um Deus que vocês não conhecem. Eles provavelmente não conheciam a Deus, né? Deviam adorar outros deuses pagãos, né? E não adorava a Deus verdadeiramente, não conhecia Deus, né? E no 23 aqui, Jesus disse, no entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adoram o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Ó, irmão. Então, Jesus estava dizendo que a hora chegou, e era aquela hora, já tinha chegado, que os verdadeiros adoradores adorariam o Pai em espírito e em verdade. Irmão, em espírito é crer. Jesus disse, se crer, como diz as Escrituras. Então, para eu adorar Jesus, não precisa eu fazer nada, só basta eu crer. Eu crendo, eu estou adorando o Pai em espírito e em verdade. Mas quando eu tento adorar a Deus com o meu sacrifício, com o meu corpo, com meus rituais, então eu estou adorando o que eu não conheço. Eu estou querendo fazer o que Jesus já fez. E quando eu tento adorar o Pai nesse sentido, nessa forma, de que o Pai já fez, então eu anulo o que Jesus disse que os verdadeiros adoram o Pai em espírito e em verdade. Irmão, adorar o Pai em espírito é na minha mente, é com meus pensamentos, não é com meus corpos físicos, não é com minhas obras, não é com obras meritórias, não é por meio de passar na água, não é por meio de fazer jejum, não é por meio de fazer campanha, não é por nada disso. Não é por meio de dar dízimo, que são tudo coisas físicas. Mas é por eu ter fé e crer que ele já foi, o nosso Cordeiro Pascual já foi sacrificado por nós. Ele já fez o sacrifício, ele já nos purificou, ele já lavou com lavar regenerador. Está lá em Tito, capítulo 3, versículo 5 em diante. Está lá em Efésios, capítulo 5, do 26 em diante, né? Está lá em Romanos, capítulo 12, 1 e 2. Não se conformei com este mundo, mas transformai pela renovação do vosso entendimento. Apresentei o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Entendeu, irmão? É aqui, ó. Mente renovada, conhecimento. Então, meus amados irmãos, é preciso aqui a gente conhecer. Irmão, e aqui Jesus estava dizendo que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Por quê, irmão? Porque os verdadeiros adoradores creem, acreditam. Adoram o Pai em espírito e em verdade. O Senhor é o Espírito. 2 de Coríntios, capítulo 3, versículo 17. O Senhor é Espírito. Espírito não se vê, não se pega. Efésios capítulo 1, versículo 3 diz que nós fomos abençoados com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestes em Cristo Jesus. É aqui, irmão. Já nascemos abençoados com todas as bênçãos, não falta nenhuma. Então, irmão, quem é que está à procura dos verdadeiros adoradores? É os adoradores que procuram o Pai ou é o Pai que procura os adoradores? Quando eu vou lá aceitar o Pai, está dependendo de mim. Então eu anulo o que ele fez na minha vida. Porque eu estou indo buscar. Eu estou indo atrás do que ele já fez por mim. Quando eu acredito que ele já fez e eu não preciso fazer nada, eu só creio.
Aí o poder de Deus se manifesta na minha vida e opera porque eu estou andando na verdade, eu já estou tranquilo, seguro e sem temor do mal. Provérbio 1:33. Estou reinando em vida. Romanos 5:17. Sou conduzido em triunfo e perfeita vitória. 2 Coríntios 2:14. O reino de Deus não é comida e nem bebida. Romanos 14:17. Mas é paz, justiça e amor e alegria no Espírito Santo. Então, irmão, eu já tenho alegria, já tenho amor no Espírito Santo aqui. Então, os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Mas os falsos, irmão, adoram com os rituais carnais, com os sacrifícios, com os dízimos, com os batismos, com as campanhas, com a chamada ceia, com pão, comendo pão físico. O pão, irmão, é o espiritual, tá aqui, ó. Tô comendo ele, tô ceando. Tô aqui, ó. Tô ceando com ele aqui e vocês aí, quando estiver ouvindo, tá ceando também. O pão vivo que desceu do céu tá aqui, é esse aqui. O entendimento espiritual. Estamos comendo aqui o espiritual. O físico, irmão, eu vou ali na padaria, compro um de manhã e como. Tá certo? Então, se existem os verdadeiros adoradores, existem os falsos. Os falsos adoram aí com as suas campanhas. Adoram o que não conhece. Foi o que Paulo passou lá em Antioquia, não sei se era em Antioquia, lá onde ele passou lá em Atos 16, 17, que ele passou lá e viu a cidade entregue à idolatria, né? E lá ele disse que viu um altar, o Deus desconhecido. Ele disse, é esse que eu prego. Pronto, Deus desconhecido, é esse aqui que eu estou pregando. Aquele que Paulo pregava lá, que o judeu botou lá um altar ao Deus desconhecido, ele disse, é esse mesmo que eu vos prego. Pronto, o que eu estou pregando é esse Deus aqui. É esse que vocês não conhecem. Vocês falam dele, mas não conhecem ele. É esse que eu estou pregando a vocês. Paulo pregava, irmão, para os crentes. Todas essas cartas de Paulo aqui foram direcionadas às igrejas, os crentes, que andavam na idolatria e na feitiçaria, na lei de Moisés. É esse Jesus que eu prego a vocês também. Tá certo, irmão? Então, 24 diz aqui, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade. Ó, irmão, nós adoramos Deus aqui, ó, na mente. O pecado vem até nós diz não, eu sou de Cristo, eu sou do Espírito Santo. E a gente não vai fazendo. Agora, já o pecador, quando o pecado vem nele, o espírito que ele recebe do mundo, que é o conselho, que é o entendimento das religiões, ele vai e peca. O Espírito Santo não se manifesta nele. Por quê? Porque ele alimenta a carne. Então a carne, o espírito que ele recebe, é o entendimento, é do mundo. Então ele vive em pecado, ele é pecador. Ele vive praticando o pecado, aqueles mesmos pecados corriqueiros do dia a dia. Tem ódio, tem raiva no seu coração. É intrigado com as pessoas, não ajuda ninguém, não faz nada por ninguém. Pelas pessoas que ela tem ódio, irmão, elas, às vezes, tem umas que até diz no coração, eu prefiro ir para o inferno do que... Tem gente que diz, irmão, isso aí. Tem pessoas que dizem isso. Prefiro ver o diabo ir para o inferno do que ter amizade com aquela pessoa. Tem gente que é assim, irmão. Tem muita gente que é desse jeito. Irmão, e nós não temos que lutar contra ninguém. A luta nossa, olha, é aqui dentro. A gente que é espiritual tem que lutar aqui dentro para você não ter raiva de ninguém. Porque é aqui dentro que você se santifica. Adianta, irmão, eu ir para os pés de Deus, entregar a Deus o meu sacrifício, a minha oferta a Ele, se eu tenho ódio no coração de alguém, se eu tenho raiva, se eu não falo com A, não falo com B. Ele até sabe que tem algumas pessoas que a gente não prefere a gente ficar na da gente. Por quê, irmão? Porque se você falar vai trazer contenda, vai trazer briga, porque a pessoa não gosta de você.
Tem gente que você, quando chega num local, tá um certo tipo de pessoa que não gosta de você, e quando você chega, elas se afastam. Então, para você não criar contenda, Jesus conhece seu coração, você não vai entrar em contrito, não vai. Você fica na sua. Deus te conhece, Deus sabe seu coração. Amém, meu irmão? Glória a Deus. Então, irmão, Deus é Espírito e é necessário que os seus adoradores adorem o Pai em Espírito e em verdade. Disse-lhe a mulher, eu sei que o Messias, chamado Cristo, está para vir. Quando ele vier, explicará tudo para nós. Então Jesus declarou, sou eu o Messias, eu que estou falando com você. Olha, irmão. A mulher tendo um diálogo ali com Jesus. Um tempão. Ali. Esse tempo que essa mulher teve aqui com Jesus, falando com ele, representa, irmão, o tempo que nós vivemos aqui na terra. Irmão, quantos de nós vive aqui, nasceu, viveu, morreu, viveu aqui nessa terra, leu isso aqui, andou com isso aqui, leu isso aqui e não tem Jesus, não conhece ele, irmão. Quantos de nós, irmão? Olha, anda com Bíblia debaixo do braço, mas não conhece o conteúdo que tem aqui dentro. Não está por dentro do conteúdo que tem aqui dentro. Não conhece nada, nada, bolufa de nada. Não conhece nada. Então, meus irmãos, é necessário que nós conheçamos a Cristo. Que nós venhamos, irmão, a entender os propósitos de Deus na nossa vida. Isso aqui, irmão, foi uma reflexão simples, humilde, para que vocês venham ter mais conhecimento, para que vocês venham adorar o Pai em Espírito e em verdade. Ó, irmão, se eu vou adorar a Cristo com meus sacrifícios, com rituais, com obras da lei de Moisés, eu anulo, não precisava Cristo morrer por mim. Porque eu adoro a Ele com meus sacrifícios, eu vou ser salvo porque eu faço meus sacrifícios. Eu não precisava Jesus morrer, né? Pela obra da lei, nenhuma carne será justificada. Paulo já pregou aos Gálatas, né? Quem vive nas obras da lei está debaixo de maldição, Gálatas 3,10, né? Tá certo, meu irmão? Gálatas 2,18 diz que se eu edifico aquilo que Cristo destruiu, torno-me um transgressor da lei. Então, irmão, eu vou deixando um joinha, a graça e a paz. Em nome de Jesus, Deus continue abençoando a vocês. Dê um joinha, se inscreva no canal, dê um like. Irmão, isso aqui é a verdade em linha com a palavra. Sem fugir, irmão, da palavra. Tenha um bom dia. Que Deus continue abençoando a cada um de vocês e que Ele venha iluminar os olhos do vosso coração, Efésios 1,18. E que você venha estar ligado, irmão, no cabeça que é Cristo. Está lá em Éfeso 1,22 e Colossenses 2,10. Ó, irmão, Ele é o cabeça de todo homem, de todo principado, de toda potestade. Principado e potestade, irmão, vem de príncipe de poder. Potestade vem de poder. Príncipe. Principado vem de príncipe. Quem rege esse mundo aqui. Vou deixando a graça e a paz. Dê um joinha, dê um like, se inscreva no canal. Para o canal crescer, irmão. Desculpa aí por esses dias eu não ter pregado mais mensagem. E desculpa por ontem, a mensagem de ontem, irmão. Eu tive que cortar no meio porque apareceu um frete. Vou deixando a graça e a paz em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus.